Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Após 180 dias de investigações, depoimentos e muitos questionamentos em relação à maneira que o governo municipal vinha aplicando os recursos destinados para o município para o enfrentamento à pandemia da Covid-19, chegou ao fim a CPI da Câmara de Vereadores. E o resultado? Todo o trabalho será arquivado. Essa foi a decisão de 16 vereadores. Por 16-3, a Casa decidiu não abrir uma comissão processante contra o prefeito Vinícius Clausen, mesmo havendo aí algumas denúncias, reclamações e, repetindo, questionamentos quanto ao que foi apurado pela Casa. Temos aqui um pequeno resumo, alguns depoimentos de vereadores aí defendendo e questionando essa finalização da história. O relatório é esse apresentado e lido pelo primeiro secretário e que foi aprovado pela comissão, pelos membros, através do presidente Angel e pelo nosso querido membro do Resgate, eu como relator. O relatório que se apresenta é esse aí. Quando o Teco disse, olha, eu não concordo, eu acho que aqui a gente vai ver, eu me baseei justamente na questão do técnico. Porque se o Tribunal de Contas falar que está errado, e qualquer um aqui, ou qualquer um do povo, Teco, apresentar uma comissão processante, ô Maurício, eu já deixo aqui minha palavra que minha assinatura está lá em primeiro lugar. Por tais razões, por discordar frontalmente do relatório apresentado, eis que, contrário ao constatado pelo relatório técnico prévio, e por simplesmente não analisar a defesa do excelentíssimo senhor prefeito, seja para rechaçá-la, seja para acolhê-la, entendo que o mesmo deve ser rejeitado nos termos do artigo 51, parágrafo 1º do regimento dessa Casa. Há muitas irregularidades. Uma delas, dizendo aqui que havia uma nota fiscal de natureza de diárias pagas, 79 diárias de leitos UTI não utilizados, R$92 mil não utilizados. Havia leitos disponíveis que não estavam. Tamanha a fila que a gente viu, tamanha a desgraça, infelizmente, de mortes que aconteceram, havia leitos disponíveis sendo pagos, segundo a análise do corpo técnico. Todo o conteúdo deve sim ser encaminhado, né, aos órgãos competentes, os órgãos de controle, para que façam também uma apuração minuciosa, que, se entenderem necessário, que responsabilizem os responsáveis. No final, desculpa eu falar, mas dando recomendação para o pessoal da licitação, de não sei o quê. Esse negócio dessa licitação nós já sabemos aqui dentro, nós já falamos muitas e muitas vezes aqui que a licitação da prefeitura é péssima. Nós já falamos, concorda? Nós falamos aqui várias e várias vezes. Eles não tomaram providência nenhuma, nem tomam. Então, colocar na CPI recomendação para que seja providenciada a melhoria da licitação, eu achei muito tímido. Eu pedi até, porque eu não conhecia o laudo técnico, eu achei o laudo técnico, a conclusão do laudo técnico bem mais efetiva, como se realmente fosse uma conclusão de uma CPI. Eu estou falando isso porque eu já fui também relator de uma CPI aqui dentro. E, como eu falei, fui acabar lá na frente do juiz, como relator. Por que não acompanhou o relatório técnico? Essa é a minha pergunta para a população, deixo para a população, e para o relatório que foi aprovado pela relatoria, com o membro do seu presidente, foi votado por unanimidade. Então, senhor presidente, não me sinto confortável em aprovar um relatório inconclusivo e que sugestiona à plenária transferir irresponsabilidade de conduzir uma avaliação mais profunda sobre as ações do governo municipal para os órgãos que trabalham já no campo do judiciário, já que o corpo técnico dessa casa apresentou várias irregularidades. Então, as dúvidas que poderiam ter sido esclarecidas, o relatório apresentado aqui nessa casa não foi dissipada. Existe irregularidade? Sim, igual o vereador Gustavo falou.
Existe. Mas e aí? O direito do contraditório, igual Vossa Excelência falou. O prefeito teve pouco tempo aqui nessa casa. Eu não vi o prefeito aqui para se defender. Bom, merecia aí até um comentário maior sobre o desfecho dessa situação, mas a fala do Tenente Jaime aí até deixa a gente meio desconcertado, né? Bom, cabe a você aí, eleitor, né, pensar um pouquinho, analisar melhor essa história. E a reportagem com mais detalhes sobre essa CPI, que terminou em arquivamento, você vê em nosso site netdiario.com.br. Mais um acidente de trânsito, mais uma grave situação envolvendo o condutor de uma motocicleta aqui em Teresópolis. A vítima está sendo socorrida nesse momento pela equipe de resgate do 16º. Vítima consciente, mas com escoriações pelo corpo inteiro, tá? Vamos aguardar aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a moto, tá? E também o outro veículo envolvido. Um carro e uma moto. Bem aqui na esquina é um idoso que está conduzindo o veículo, né? É um idoso, ele está muito nervoso, muito agitado no interior do veículo, né, por conta do acidente. O condutor do carro é um idoso. A vítima agora está sendo colocada. Vamos manter a distância, né? Está mantendo aqui a distância para, de uma forma ou outra, manter a integridade, a identidade da vítima preservada. É uma mulher, né? Ela conduzia, estava de capacete, ela conduzia a moto. Vou passar por aqui primeiro, deixa eu finalizar aqui. Está sendo atendida nesse momento, vai continuar o atendimento. E nós estamos aqui é a entrada do bairro de São Pedro, tá? E tentar mostrar aqui para vocês os dois veículos envolvidos. A moto ficou presa debaixo do veículo, debaixo do carro. Vou mostrar aqui, ó. Deixa o bombeiro militar. Vou preservar a placa da moto, tá? A do carro não estou com dificuldade aqui, mas a moto, olha aqui, ó. A moto é essa. Um impacto muito violento mesmo. Os bombeiros militares fazendo aqui todo o procedimento que tem que ser feito, tá? E a vítima já vai ser removida para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Mais um, né? Diariamente, acidentes envolvendo motocicletas. A gente percebe o trânsito cada vez mais caótico, quer dizer, tem cada vez mais carro, cada vez mais moto, as mesmas ruas e, consequentemente, aumenta também aí o desrespeito por condutores, né? Não sei se foi exatamente esse caso do Cacau aí que o Cacau registrou, mas a gente fala de modo geral, né? Analisando a situação do trânsito. Infelizmente, muitos aí, principalmente condutores de motocicleta, né, que já é um veículo ágil, mais ágil do que os automóveis, mas mesmo assim eles querem ser mais rápidos, ultrapassando o canteiro central em qualquer lugar, cortando pela direita, pela calçada, vale tudo para chegar aí 5 minutos antes. Um exemplo, o canteiro central é aquele trecho próximo à antiga Esquina do Pecado, volto a falar dele porque só vai ser feita alguma coisa quando alguém morrer naquele local. Diariamente, sentido alto ou sentido centro, motoqueiros atravessam o canteiro central, vêm ali da José Correia da Silva Júnior e cortam a avenida em local que não é para fazer isso, né? Atravessar o canteiro central já é senso comum desde que ele foi criado, infelizmente. Agora, esse ponto especificamente, desde que houve aquela alteração promovida pela Prefeitura 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, ficou ainda pior, né? Para ganhar 5 minutos no máximo, e sendo muito otimista. Há uma previsão de mudança, inclusive, no sinal de trânsito, trazendo o sinal, aquele que existe mais à frente, para trás. Existe essa informação aí, né, da colocação do sinal, visando melhorar aí essa problemática, mas, segundo apuramos, é só para o final do ano, começo do ano que vem. Olha só quanto tempo, quantas pessoas em risco, além dos motoqueiros, quem faz isso é motoqueiro, não é motociclista, além dos motoqueiros, caminhantes, ciclistas
que passam naquele trecho ali e diariamente tem que olhar 10 vezes para ver se não tem nenhuma moto fazendo uma bandalha ali, colocando todas as partes em risco de vida. O 30º Batalhão de Polícia Militar fez mais uma apreensão de drogas, né? Parece notícia repetida, mas não é. Dessa vez, entre os bairros Rosário e Barroso. Trabalho do 30º BPM, setores Patamo 1 e 2 e Polícia Reservada, a P2, estiveram na Rua da Mata, né? Finalzinho do Rosário, próximo à divisa com Barroso, local conhecido como Graminha. Esse é novo, hein? Graminha, lá no Barroso. Foram encontradas 288 cápsulas de cocaína prontas para serem comercializadas. O Rosário, junto com Perpétuo e Pimentel, tem sido o bairro que apresenta maior número aí, né, essas 3 localidades, o complexo PPR, como os bandidos chamam, né, que a gente chama de PPR, porque tem essa ligação com a criminalidade, né, querendo fazer uma suposta união ali entre os que se envolvem em atos ilícitos, e essas quase 300 embalagens aí de cocaína foram apreendidas e apresentadas lá na 110ª DP. Né? Mais um prejuízo para o tráfico, lembrando sempre que para muita gente pode parecer um delito pequeno, mas que pode gerar diversos outros roubos, assassinatos. Olha só quanta situação pode aí ser gerada por um crime que aparentemente é pequeno. Mais uma notícia, né? Você que acompanha aqui o boletim informativo da Diário TV, daqui a pouco eu vou falar de mais uma notícia que parece repetida, mas não é, né? Em relação a descarte irregular de lixo. Antes disso, o destaque aqui é a mudança nas normas relacionadas à segurança no trabalho. Ao todo, foram modificadas 4 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O secretário executivo da pasta explica que todas as alterações foram amplamente discutidas com representantes de trabalhadores e empregadores. O Brasil não aceita mais ficar amarrado a esse cipoal regulatório e burocrático que não tem outro objetivo que não seja a própria alimentação. Conduzimos esse processo com responsabilidade, transparência e altíssimo nível de consenso entre trabalhadores e empregadores. As normas atualizadas incluem mudanças na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e a redução de exigências na análise ergonômica do trabalho. A fiscalização do trabalho é importante, sim, porque nós precisamos preservar o trabalhador e as suas funções. Agora, é muito importante que a fiscalização também saiba ser alguém que aconselha, alguém que orienta, alguém que está ali para ajudar o empregador a dar a melhor condição de desempenho e trabalho para o seu funcionário. E esta é a linha que nós temos trabalhado aqui. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância de simplificar as regras, criando um melhor ambiente de negócios para que o país possa gerar emprego e renda. É fácil ser patrão no Brasil ou é difícil? Só quem é ou já foi pode dar essa resposta. É fácil ser empregado no Brasil ou é difícil? É a mesma coisa. Imagine se nós tivéssemos uma legislação justa, como esse país poderia estar voando. Diário Comunidade, tema hoje o bairro do Corta-Vento. No começo da semana, mostramos aqui a situação da rua Jorge Melick, que desabou parcialmente, o trânsito ficou parcialmente interditado, pelo menos para o transporte coletivo, para o ônibus. Aí a prefeitura foi lá e deu um jeito, olha só. Está lá, né, o ônibus agora que atendia o Três Córregos Corta-Vento, né, seguindo pela Jorge Melick. Aí vai passar próximo ao local que cedeu parcialmente, né, houve um deslizamento de terra que colocava em risco lá, né, a passagem do ônibus. Aí a gente recebeu a informação que a prefeitura deu jeito. Pô, será que já fizeram um muro de contenção para a rua não terminar de desabar, né? Era essa dúvida era essa, né? Fizeram um muro de contenção para a rua não desabar. Que nada, o tradicional lingueta de asfalto aí, ó. Um quebra-mola ao contrário, só para indicar que não é para passar de carro naquele cantinho ali e a rua continua da mesma maneira. E o ônibus passando pesado, o caminhão, não dá para entender, né? A pergunta também que fica é até quando vai ficar esse local dessa maneira?
Bom, agora há pouco eu falei de uma notícia que parece repetida, mas não é, em relação ao descarte irregular e criminoso de lixo. Dessa vez, a reclamação vem do bairro da Fazendinha. Moradores da rua Jaguaribe nos enviaram essa imagem. Aquele terreno fica ali, ele é paralelo à rua Jaguaribe, na Fazendinha, também dá acesso ao bairro da Beira-Linha, e é um problema que se arrasta e que se repete e que ninguém faz nada, né? Material de construção, lixo doméstico e tem coleta de lixo lá na Fazendinha, na Beira-Linha. E vão ver daqui a pouco na imagem, vocês vão ver o que está sendo jogado nessa encosta. E detalhe, do outro lado aí, é um terreno da prefeitura, garagem da prefeitura. E o irresponsável, o criminoso que faz isso aí, não está nem preocupado, né? Ele deve morar longe dali, né? Se eu vou deixar um local esteticamente pior e aumentar a proliferação de vetores de doença, olha só, um sofá, velho, que absurdo. Que mundo vive essa pessoa que acha que não interessa mais a ela pode pegar simplesmente e jogar o sofá ali, né? Falando daquele jeito um pouco revoltado, a vontade de pegar esse sofá e jogar de novo no quintal da pessoa, né? Se a gente soubesse quem é que faz esse tipo de coisa. O que ela ia achar se ela abrisse o portão da casa dela e tivesse essa montanha de lixo na frente do portão, ou dentro do quintal dela, né? Infelizmente, essa situação se repete em praticamente toda Teresópolis, né? Descarte irregular e criminoso de lixo, que mostra que o teresopolitano continua muito irresponsável nesse sentido e não consegue enxergar aí um dia à frente, né? Tá olhando, parece que só olha para trás, só anda para trás. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos falar de um assunto que tem sido muito debatido aqui em Teresópolis, aquele terreno lá no bairro da Hermitage, entre Hermitage e Tijuca, né? Um topo de morro que de repente desapareceu, né? Toda a vegetação do topo de morro de repente desapareceu lá entre Hermitage e Tijuca e muita gente questiona essa obra e se tem autorização ou não. Esse é o assunto daqui a pouquinho no Boletim Informativo.